Eu falo planner, mas o jeito certo eu acho que é planner, né? Não, todo mundo acha que fala planner. Planner? É, eu conheci como planner. Planner? Planner. Oi, criativos, tudo bem? Nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês o processo de impressão e montagem do planner. Todos os arquivos, aliás, a maioria dos arquivos que eu compartilho com vocês, assim, de encadernar, são no formato A5, né? Que é metade de uma folha A4. Folha de A4, assim, sulfite normal, né? Então eu vou mostrar pra vocês como que faz essa impressão nessa folha aqui. Em outros vídeos, onde eu já mostrei imprimindo esse material, eu uso a folha já cortada direto no tamanho A5. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como imprimir na folha sem cortar, assim, no sulfite, né? Vai vir o arquivo 2 páginas por folha. E eu acho que vai facilitar para muitos de vocês que preferem imprimir assim só para mandar cortar depois. Então nesse vídeo eu vou tentar trazer todas as informações e perguntas mais recorrentes de vocês sobre material, como que é a impressão, como é que eu monto tudo. Então presta bastante atenção, ele vai ficar um pouquinho longo, mas a gente vai resolver tudo aqui mesmo. Para começar, esse miolo do planner eu uso um papel sulfite. Você pode usar o sulfite comum ou um sulfite de gramatura maior. Não é propaganda da Chamex, gente, pode ser qualquer marca de sulfite que tem uma gramatura maior. Esse de 90 aqui você encontra em papelarias maiores. Essas menorzinhas, pelo menos aqui em Goiânia, eu não consegui encontrar. Essas papelarias maiores, com mais disponibilidade de materiais, você consegue. Ele é um pouquinho mais caro. Eu uso esse tipo de papel porque com ele fica legal a impressão frente e verso, não mostra as coisas, e também dá pra usar aquelas canetas que costumam vazar. Enfim, dá pra usar o 75 também, só que eu acho que com 90 a qualidade fica melhor. Daí que, como eu falei pra vocês, agora a gente vai fazer a impressão direto na folha 4 sem precisar recortar ela antes. Esse processo de impressão que eu vou mostrar pra vocês aqui é pra você que tem uma impressora em casa, né? Se você for levar numa gráfica ou essas papelarias, lugares que imprime pra você, você não precisa fazer essa parte, né? Então, mas você que tem uma impressora em casa, vamos fazer esse processo aqui comigo. Já tô com o arquivo aqui aberto no meu computador. Dessa vez eu consegui colocar o miolo completo dentro de um arquivo só. Então, né, tem um arquivo aqui com 234 páginas. O ideal é que você abra esse arquivo num leitor de PDF. PDF, quando você vai abrir, às vezes se você só clicar nele lá no seu computador, ele vai abrir no navegador, sabe? O navegador de internet, ele abre o PDF. Se você fazer por lá, na hora de imprimir, depende do navegador, às vezes você não vai ter as configurações de impressão tudo certinho como no leitor. Então assim, usa um leitor de PDF. Tem vários gratuitos, eu uso da Adobe, o meu é pago, mas tem a versão gratuita que você abre e consegue fazer tudo normalzinho, beleza? Essas configurações de impressão que eu vou mostrar pra vocês agora são do arquivo aberto aqui no leitor de PDF do Adobe. Então, se você usar um outro leitor, pode ter alguma mudança pequenininha ali na hora de você montar as configurações, mas é só você procurar as mesmas informações que eu tô passando aqui. Você vai encontrar em qualquer leitor de PDF. Combinado? Então vamos para a próxima parte. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, eu tô com o arquivo aberto e como eu já imprimi o miolo todo, né, para trazer aqui no vídeo para vocês, dessa vez eu vou imprimir só algumas primeiras páginas para mostrar aqui no processo. Mas olha só, eu venho aqui para mandar imprimir e aqui já tá até na forma que eu tava imprimindo antes, porque quando você abre a sua janela de impressão, geralmente ele vai estar nessa parte aqui, né, que já tá configurado aqui para uma folha de A4. Então, se você ver, o arquivo fica pequenininho ali dentro, porque ele tem um tamanho de A5, certo? Mas aí você vai vir aqui na parte de livreto, porque aí com o livreto você consegue fazer essa coisa das 2 páginas dentro do arquivo da folha de A4. Então eu escolhi o modo de livreto e em seguida é só você mandar imprimir. Então aqui eu vou escolher essa configuração aqui, vou imprimir só as primeiras páginas, então eu tô mudando essa informação. Isso aqui você pode desconsiderar se você for imprimir o arquivo completo, né? Você pode ir ali em tudo e imprimir tudo de uma vez. Mas se você for imprimir o arquivo por partes, então você pode mudar isso aqui, ver de que página até que página você quer imprimir. Às vezes sua impressora demora e você não tem todo esse tempo para estar acompanhando, então você
imprime metade do arquivo, depois imprime a outra metade. Essa parte é tranquila, então você consegue mudar as configurações aqui. Geralmente eu venho aqui em propriedades e mudo aqui um pouco as configurações sobre a qualidade da impressão, né? Eu sempre coloco a máxima configuração possível nesse lugar aqui. E aí que se sua impressora fizer frente e verso automático, você pode deixar marcado para aqui girar as páginas automaticamente. Como a minha impressora não faz, ela só vai me avisar, ela vai fazer todas as frentes, depois vai aparecer uma janelinha falando para eu girar as páginas, eu giro e ela imprime a parte de verso, então eu deixo essa parte assim. Vai depender de como funciona a sua impressora também. E aí, em seguida, é só mandar imprimir. Aqui eu já terminei de imprimir as páginas. Quando você olha assim, parece que tá meio confuso. Por exemplo, aqui você vai ver uma parte do arquivo que não combina com a parte que tá de cá, né? Isso porque ele é impresso de uma forma que você poderia, por exemplo, só dobrar isso aqui e aí as páginas continuariam, sabe? É um tipo de impressão que chama folhos, então dá pra você fazer vários caderninhos. Daria pra fazer, por exemplo, encadernação artesanal para juntar todos eles. Estou explicando isso aqui para vocês porque na hora que você estiver imprimindo, você vai ver que às vezes uma página não casa com a outra lá no arquivo, assim. Mas é porque no final, quando você cortar e juntar isso, vai dar certo. As páginas vão tá tudo na sequência certinha. Então só para você não desesperar, você corta e monta, você vê que vai dar certo sim. Basicamente é isso, você montou aqui, aí você pode vir e cortar essas páginas. Você pode fazer isso com tesoura, com estilete ou numa guilhotina. Eu sei que muitas pessoas não vai ter isso em casa, então por isso a dica é, você imprimindo isso em casa, você vai ter todo impresso montadinho, então você, onde for encadernar esse material, lá mesmo eles têm uma guilhotina, lá mesmo eles cortam para você. Cortei aqui, então é só você juntar as duas partes assim. E aí a sequência das folhas é nessa ordem. Se você for cortar em casa, você precisa encontrar ali o meio da folha de A4, que é aproximadamente 14,9 centímetros. Então, cortado, tudo certinho, você tem esse material para encadernar depois. Agora sobre as capas e divisórias, você vai imprimir elas na folha A4 também, grandona assim. Na hora de imprimir lá, você vai deixar marcada a opção tamanho real, porque vai imprimir no tamanho certinho. Isso é importante porque lá nas divisórias, a parte, né, do desenho ali do meio tem que encaixar certinho com o miolo da agenda, que é o tamanho A5, né, que é metade do A4, como eu já falei para vocês. O papel para você imprimir essa parte vai ser qualquer papel de alta gramatura que seja compatível com a sua impressora. Isso quer dizer o quê? Se sua impressora for a laser, você pode usar, por exemplo, papel crochê, que é o mais indicado, nas gráficas eles usam papel crochê. Agora, se sua impressora for cartucho, né, jato de tinta, você pode usar o papel fotográfico, que é o melhor, que vai ficar com a cor mais vibrante, é o papel que eu sempre uso. Quanto ao tamanho da capa, né, o pessoal geralmente imprime no tamanho A4 e dá uma assustada, nossa, ficou enorme, porque pensa que esse desenho aqui teria que dar certo ali com o tamanho do miolo da agenda, né, o tamanho do que é um A5. Mas na verdade a capa ela é feita maior assim, porque eu deixo mesmo um espaço sobrando de papel pra... Isso depende da forma como você vai fazer a sua capa. Aqui nos vídeos eu costumo fazer de duas formas. Eu faço ela ou plastificada, olha, essa capa aqui, ela já tá plastificada. Como plastifica documento, sabe? Bem simples. Então, essa capa plastificada, eu só vou vir e cortar no tamanho que eu quero que seja a capa mesmo, para depois encadernar. Mas, se você for fazer uma capa dura, então esse tamanho de papel sobrando é essencial, porque você vai pegar ali um pedaço de papelão do tamanho que você quiser fazer a sua capa, e você vai colar esse papel por cima. E você vai precisar encapar, esse papel vai precisar vir para trás. Então por isso que a capa é grande desse jeito, entenderam? Mas qual tamanho eu faço a minha capa, Chay? Isso aí também vai depender. Por quê? Por exemplo, eu fiz um vídeo esses dias atrás, né, da agenda permanente. Como ela não tinha divisórias, a capa podia ser um pouquinho menor, porque ela não precisava de ter mais espaço sobrando para proteger as divisórias, entende? Mas se você for fazer o seu planner com divisórias, então esse espaço tem que ser maior. Vou passar aqui uma medida para vocês que eu costumo usar, mas que a sua pode ser maior ou menor, que é 17 de largura por 22,5 de altura. Se você quiser que fique
pouquinho menor ali, você pode fazer mais ou menos 16,5. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer para fazer essa capa dura. Então, eu vou precisar do papelão que eu falei pra vocês, né? Isso aqui é um papel Paraná, ele é do mais fininho, tem de várias gramaturas também. Isso aqui você encontra em qualquer papelaria, pode ser papel Paraná, pode ser placa roller, pode ser qualquer papelão, mas durinho mesmo. Eu imprimi a minha capa em papel fotográfico, a minha impressora é jato de tinta, então eu imprimi papel fotográfico. Pode ser o papel fotográfico com brilho, pode ser o fosco, pode ser de gramatura diferente. O meu é um papel fotográfico comum e eu não usei o adesivo, né? Às vezes eu faço já com o adesivo direto, né? Que é só vir e remover aqui essa parte e colar nesse papelão. Dessa vez eu vou fazer usando cola. Eu uso dessas colas transparentes, que é cola de isopor, pode ser cola de silicone frio também, porque elas são boas para não enrugar o seu papel. Como é uma extensão maior de papel que eu vou passar essa cola, então eu penso sempre em usar essas para não ficar enrugado depois. Então antes eu vou vir aqui tirar esse excesso de papel. Então eu vou vir agora, vou aplicar a cola aqui no papelão. Aí eu vou colocar aqui no meio, aqui nos cantinhos eu corto aqui na diagonal, deixando um espacinho sobrando. Não pode ficar muito rente aqui ao papelão, porque senão depois dá errado. Aí depois é só dobrar isso pra dentro, primeiro eu dobro assim. Agora que eu já colei essas abinhas aqui nos 4 lados, eu vou colar por cima um papel. Você pode pegar um papel, qualquer papel que você quiser, pode ter cor ou não. Tô usando aqui um papel simples branco. O tamanho dele, pouca coisa menor aqui, só pra você poder tampar essa parte, né? Ficar com o acabamento certinho. Então, da mesma forma, eu vou colar aqui dentro, com a mesma cola. Prontinho, aí a sua capa fica assim, uma capa dura. E você optando por essa capa, você pode montar ela antes e levar ela pronta para quando você for encadernar o seu planner. E como eu tinha falado para vocês, também tem a opção de você plastificar apenas, você plastifica a capa, você pode plastificar já o papel completo e depois cortar no tamanho que você quiser a sua capa. Eu vou cortar esse aqui no tamanho 17 por 22,5. Olha, a capa ficou assim. E aí eu gosto também de dar uma arredondadinha na borda, fica do jeito que você prefere. Eu tenho uma ferramenta, né, que faz esse corte arredondado, mas dá pra fazer com tesoura também, né? Você vai ter que fazer uma marcação arredondada, pode pegar alguma coisa redonda pra fazer, uma base, uma moeda, talvez, marca com caneta e depois corta depois. Com bastante cuidado pra não ficar meio estranho. Mas ou você pode deixar ela só retinha também. Um dos modelos deste ano eu tô deixando um retinho, o outro curvadinho, pra vocês verem como fica. Aí eu só venho e corto aqui com a máquina. Aqui com o meu miolo todo impresso, agora eu vou só montar como eu tenho a encadernadora. A minha encadernadora é uma encadernadora simples de ter em casa, ela chama Decint. E depois eu vou fazer um vídeo só sobre ela. Como eu mostrei pra vocês a montar a capa, mas uma informação que eu não tinha dado é que depende do arquivo que você estiver usando. Se você estiver usando um arquivo onde você pode colocar o seu nome escrito, antes de você imprimir esse arquivo, você precisa ali editar e colocar o seu nome. Você vai abrir esse arquivo num leitor de PDF ou no navegador Chrome, também testei e dá certo. Tem outros navegadores que também dá pra fazer. Eu tô indicando exatamente o leitor de PDF e o navegador Chrome, porque nestes aí você consegue manter a fonte que eu usei no trabalho, que eu usei na capa. Dependendo de onde você abre o arquivo, quando você for escrever o seu nome ali, a fonte vai mudar. Então usa isso que eu tô te falando, usa um leitor ou um navegador Chrome, vai dar certo. É só você clicar em cima, apagar a informação que tá ali e colocar o seu nome, digita normalmente. Você pode ou salvar esse arquivo dessa forma, se você for levar para imprimir em outro lugar,
ou você já pode imprimir direto com o seu nome ali. As divisórias você pode imprimir em qualquer papel de alta gramatura. Para você proteger essa abinha aqui, você pode plastificar aqui só essa parte da sua divisória, eu já fiz dessa forma. Ou você pode plastificar a divisória completa para deixar essa aba mais durinha e ela não danificar com o tempo. Mas se você acha caro, acha difícil, não tem problema, você só imprimir nesse papel de alta gramatura, vai dar certo também, só você ter mais cuidado ali ao manusear as suas divisórias do seu planner. E por fim, agora é só você montar o seu planner. Então, se você fez todo esse material, você pode organizar ali as suas divisórias com o miolo e levar tudo pronto, já na ordem certinha, para encadernar. Bem, pessoal, então é isso. Eu montei aqui estes dois planners. Independente de para qual planner que você estiver assistindo esse vídeo de montagem, todos vão ter mais ou menos a mesma técnica. O modo de impressão vai ser o mesmo, porque eu trabalho com esse padrão de tamanho A5. Então, se você tiver alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Então, obrigada por ter assistido, beijos e até a próxima. Tchau!